E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma aula de projetos de programa e na aula de hoje eu irei abordar o tema composição, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, composição, assim como agregação, é um tipo de associação entre classes, ok? Com um detalhe importante. Composição é uma associação que ela tem como base realizar a associação entre duas classes de forma que a classe que representa o todo e a classe que representa a parte, existe entre essas duas classes uma relação forte. Beleza? Forte. Então, numa composição, se um objeto que foi instanciado a partir da classe que representa o todo, se ele for destruído, as suas partes obrigatoriamente também serão. Ou seja, os objetos que foram instanciados a partir de uma classe que representa a parte, obrigatoriamente esses objetos deverão ser destruídos. Diferente da agregação, onde se um objeto instanciado a partir de uma classe que representa o todo, se esse objeto se ele for destruído, os objetos que foram instanciados a partir da classe que representa a parte, a existência desses objetos é independente. Eles não serão destruídos. Deu para entender? Só para reforçar a ideia. Composição é uma associação fraca, vamos dizer assim, entre a classe que representa o todo e a classe que representa a parte. Composição é uma associação forte entre a classe que representa o todo e a classe de objetos que representa a parte. Beleza? Por exemplo, quando se destrói uma conta bancária, quando se destrói um objeto do tipo conta bancária, todas as suas movimentações ou transações também devem ser destruídas. Entendeu? Esse é um exemplo clássico de composição. Né? Eu tenho uma classe que representa o todo, que é conta bancária, certo? Uma conta bancária, ela possui várias transações, ela possui várias movimentações. No entanto, se essa conta bancária, se ela for destruída, se ela for cancelada, obrigatoriamente todas as movimentações relacionadas a essa conta corrente também devem ser destruídas. Então existe uma forte, relação entre essas duas classes. E esse tipo de relacionamento nós chamamos de composição. Beleza? Observe esse exemplo de composição. Eu tenho uma classe que representa o todo, que é a classe funcionário, e eu tenho uma classe que representa a parte, que é a classe dependente. Dependente faz parte de um funcionário, certo? E um funcionário possui um dependente. Nesse caso, nesse exemplo, vale ressaltar que um funcionário ele pode ter vários dependentes. Então, dependendo dos requisitos do sistema que você vai implementar, pode haver um requisito que diz o seguinte: para esse sistema, um funcionário ele possui somente um dependente.
e um dependente faz parte de um funcionário. Por que que esse tipo de relacionamento é um exemplo de composição? Porque se um funcionário, né, se ele for destruído, né, do sistema, se ele for excluído do sistema, certo? Implicará na exclusão do seu dependente. Beleza, pessoal? Um detalhe importante. Nesse exemplo, essa composição ela está sendo ilustrada, ela está sendo representada através da linguagem UML. Ok? Então nós temos duas classes e entre essas duas classes existe aí uma composição. Por que que eu sei que é uma composição? Por causa do diamante sólido que está localizado na classe que representa o todo. Certo? Na agregação, ao invés de ser um diamante sólido, é um diamante vazado. Beleza, pessoal? Ok? Então vamos dar uma olhada na classe funcionário. Funcionário tem os seguintes atributos. Tem um nome, o funcionário tem um nome, ele tem uma matrícula, beleza? A classe funcionário tem os métodos get e set, que não foram colocados aí por uma questão de tamanho, né? Tem o método construtor padrão, beleza? Já a classe dependente, né? O dependente ele tem um nome, o dependente ele tem o atributo parentesco, né? Que se refere ao grau de parentesco. A classe dependente ela tem um método construtor, o método construtor padrão. E tem aí o método getNome, mas também tem o método setNome, ou seja, os métodos que implementam o conceito de encapsulamento, não é? Get e set. Beleza? Bom, como é que nós implementamos, pessoal, esse tipo de relacionamento, esse tipo de associação, né? Composição? Como é que nós implementamos isso através de uma linguagem de programação? Bem simples, pessoal, bem simples. Então aqui, ó, eu apresento para vocês a implementação da classe dependente. Exatamente, né, a classe dependente. Ok? Então, vamos dar uma olhada nesse código. Ó. Dependente tem os atributos nome e parentesco, né, conforme vocês viram aqui, ó, nome e parentesco. Esses dois atributos, eles são do tipo string, beleza? Tem um método construtor padrão da classe dependente, aquele método que não recebe argumentos de entrada. Basicamente, esse método ele serve para instanciar a classe dependente, criar um objeto do tipo dependente. Nesse caso, como ele não tem argumento de entrada, sem definir o estado inicial desse objeto. E aí tem os métodos getSet. GetNome, setNome, getParentesco, setParentesco. Beleza? Esses métodos são necessários para implementar o conceito de encapsulamento. Observe que os atributos nome e parentesco, ambos foram declarados como privates. Beleza? Estão lembrados da regra de encapsulamento? Atributos devem ser declarados como privates, métodos devem ser declarados como public. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na classe funcionário. Né? A classe funcionário, essa classe aqui, ó, é a classe que representa o todo. Ok? Vamos dar uma olhada com muita atenção nessa classe, porque ela representa o todo, ok? E a forma como essa classe ela é implementada é a forma que viabiliza a implementação de uma composição. Beleza? Lembrando, ó, a exclusão de um funcionário implica na exclusão de um seu dependente. Certo? Beleza? Fixem essa ideia. Então vamos dar uma olhada na classe funcionário. Então o funcionário ele tem os seguintes atributos. Ele tem o atributo nome, matrícula, beleza? Um funcionário tem um nome, um funcionário tem uma matrícula. Ambos são do tipo string. Ok. Beleza. E aí, olha o detalhe. A classe funcionário, ela tem também o atributo dependente.
do tipo dependente. Ou seja, funcionário tem, né, ou possui um dependente. Um dependente. Então, é por isso que na classe funcionário foi declarado o atributo dependente, do tipo dependente. Beleza? Agora, olha o detalhe. O atributo dependente ele está sendo declarado e ao mesmo tempo ele já está sendo inicializado, ou seja, ele está recebendo a referência de um objeto do tipo dependente através dessa operação new espaço dependente abre e fecha parênteses. O que eu estou fazendo aí? Basicamente, o que está sendo feito aí? A classe dependente ela está sendo instanciada através do operador new e do método construtor padrão. Certo? Beleza? Então, um objeto vai ser instanciado, a referência dele vai ser guardada nessa variável aí, na variável dependente. Certo? Bom, a classe funcionário, ela tem um método construtor padrão, funcionário, e ela tem os métodos getNome, setNome, getMatrícula, setMatrícula, getDependente, setDependente. Mas professor, onde é que está a composição? A composição ela está implementada na classe funcionário de uma maneira bem sutil, implementada especialmente através do atributo dependente, certo? Ou seja, esse atributo dependente ele vai guardar a referência de um objeto, né, instanciado a partir da classe dependente. Ou seja, a referência desse objeto do tipo dependente não estará guardada em mais nenhum lugar, somente nesse atributo dependente da classe funcionário, certo? E aí, se por alguma razão o objeto instanciado a partir da classe funcionário, né, por alguma razão, se ele for destruído, consequentemente, o dependente dele também será. Também será. Porque o dependente dele está associado a ele através do atributo, né, do atributo dependente desse objeto. E aí, se esse objeto se ele for destruído, consequentemente, o objeto dependente que está associado a ele também será. Beleza, pessoal? Por isso que nós dizemos que a composição é um tipo de associação forte entre duas classes. Certo? Vou fazer o seguinte, para ficar mais claro, eu vou lá para o Eclipse e vou mostrar um exemplo para vocês um pouquinho mais elaborado. Na verdade é o mesmo exemplo, mas eu fiz uma pequena mudança. Deixa eu dar um zoom aqui. Só um minutinho. Beleza. Então aqui eu tenho o meu projetinho, cadê meu projeto? Inclusive eu compartilhei com vocês esse exemplo, ok? Tá aqui, ó, exemplo composição. Eu compartilhei com vocês esse exemplo. Aqui tem as principais classes, né? Dependente, funcionário, classe principal. Aí vamos dar uma olhada aqui na classe dependente. Observe, ó. Como eu expliquei antes, classe dependente, quais são os atributos? Nome, parentesco, certo? Beleza? Funcionário. Por que funcionário? Porque dependente, né? Dependente faz parte de um funcionário, né? Dependente faz parte de um funcionário. A classe dependente, observe, ó, ela tem aqui um método construtor que recebe argumento de entrada, né? Então, quando um objeto for criado a partir da classe dependente, por meio do método construtor, esse método construtor vai permitir que seja possível definir o estado inicial desse
objeto do tipo dependente. Qual será o estado inicial? Esse dependente ele terá um nome, o nome do dependente, ele terá um grau de parentesco, e esse dependente ele estará vinculado a um funcionário, certo? A um funcionário. Beleza. Observe internamente como o método construtor foi implementado. Eu vou guardar no atributo nome o nome que está armazenado no argumento nome. Vou guardar no atributo parentesco o grau de parentesco que está armazenado no argumento parentesco. E vou guardar no atributo funcionário a referência de um objeto do tipo funcionário, que está guardada no argumento funcionário. Ok? E aí eu tenho os métodos getNome, setNome, getParentesco, setParentesco, getFuncionário, setFuncionário. Beleza, classe dependente. Bora dar uma olhada agora na classe funcionário, que é a classe que representa o todo, né? Dependente faz parte de um funcionário. Eu vou até colocar aqui um comentário. Dependente faz parte de um funcionário. Beleza? Vou salvar aqui. Bora dar uma olhada na classe funcionário agora. Bom, aqui nessa classe funcionário eu implementei um pouquinho diferente do exemplo que eu mostrei para vocês no slide. A diferença é a seguinte: ao invés do funcionário ele ter apenas um dependente, nessa implementação o funcionário ele poderá ter vários dependentes. Então, quando a gente trabalha com essa multiplicidade, né, vários, muitos, é interessante nós trabalharmos com array list, usarmos array list. Estão lembrados disso? Então, vamos lá. A classe, né, a classe funcionário, ela tem os atributos nome e matrícula, nome do funcionário, matrícula do funcionário. Ambos os atributos são do tipo string. E a classe funcionário tem o atributo dependentes. Certo? Por que dependentes? Porque um funcionário ele pode ter vários dependentes. Então, esse atributo dependentes ele vai ser usado para guardar a referência de um objeto do tipo ArrayList, que vai ser usado para guardar o quê? Objetos do tipo dependente. Beleza? E aí, outro detalhe, ó. O atributo, né, dependentes, na declaração desse atributo dependentes, o ArrayList, né, ele foi instanciado. O ArrayList que vai guardar objeto do tipo dependente. Certo? Tudo bem? Como eu estou trabalhando com ArrayLists, eu tive que importar, né, esse import aqui, ele está sendo usado para importar, né, o ArrayList. Ok? A classe funcionário ela tem um método construtor que tem argumento de entrada, nome e matrícula, ou seja, se esse método construtor se ele for usado para instanciar a classe funcionário e criar um objeto do tipo funcionário, no momento da criação desse objeto do tipo funcionário, o funcionário ele terá um nome, né, vai ser definido o nome dele e a matrícula, ou seja, o estado inicial desse objeto. E aí eu tenho os métodos getNome, setNome, getMatrícula, setMatrícula, que implementa o encapsulamento, né? E tenho, olha só que interessante, ó, e tenho aqui o método addDependente. Então, esse método addDependente, o que ele vai fazer? Olha o detalhe, aqui que está implementada a composição. Olha só, olha o detalhe, pessoal. Esse método addDependente ele vai receber como argumento de entrada o nome do dependente, o grau de parentesco do dependente, o funcionário, né, a qual esse dependente tem vínculo, né,
E aí, olha só, internamente, ó. O array-list, né, dependentes, por meio do método add, permite que seja possível a gente armazenar nesse array-list, ou seja, na lista de dependente do funcionário, um objeto do tipo dependente. Mas, professor, peraí, o senhor não passou nenhum objeto do tipo dependente como argumento de entrada para o método. O que isso passou foi o nome, o grau de parentesco e a referência de um objeto do tipo funcionário. Isso não passou como argumento de entrada para o método add dependente um objeto do tipo dependente para ser adicionado no array-list de dependente, na lista de dependente do funcionário. Exatamente, não passei. Por quê? Porque, olha só, porque um objeto do tipo dependente, ele foi criado aqui, ó. Ele foi criado, né, por meio do método construtor da classe dependente, né, que recebeu como argumento de entrada o nome do dependente, o grau de parentesco, a referência do objeto funcionário ao qual ele está associado. E aí esse objeto ele foi criado através do operador new, e a referência desse objeto foi passada como argumento de entrada para o método add do array-list dependência. Beleza? Deu para entender? Mas, professor, onde é que está a composição? Eu não entendi. A composição ela está implementada exatamente aqui. Mas como assim? De que forma? Olha só. A referência do objeto dependente, né? Dependente faz parte de um funcionário. Certo? Então, a referência desse objeto dependente está aqui, ó. É o resultado dessa operação aqui, desse new. E essa referência vai ser armazenada em apenas em um lugar. Qual lugar? Na lista de dependentes do funcionário. Então, se esse funcionário, por alguma razão, se ele for deletado, consequentemente, o objeto do tipo dependente, né, que está guardado na lista de dependentes desse funcionário, também vai se perder. Também, né, será excluído. Beleza? Aí está a composição. Ok? A referência de um objeto dependente não estará armazenada numa variável de distância, por exemplo, lá na classe principal, em outro lugar. Não. A referência do objeto que representa a parte, nesse caso dependente, estará armazenada, por exemplo, numa célula de um array-list da classe que representa o todo, da classe de objeto que representa o todo. Beleza, pessoal? Essa é a parte principal do nosso programa. É a parte principal. O outro método, que é o método obter dependentes, ele vai retornar uma string. Basicamente, esse método ele vai retornar a lista de dependentes de um determinado funcionário. Então, através, né, dessa variável aqui que eu chamei de retorno do tipo string, eu inicializei essa variável com a mensagem lista de dependentes. Aí eu coloquei esse barra n, né, como quebra de linha, né, para que embaixo de lista de dependentes seja exibido o nome do dependente, né, o grau de parentesco do dependente. Certo? Mas para isso foi necessário, né, usar esse for, para varrer, né, para navegar pelo array-list de dependentes, acessando célula por célula, certo? E conforme a gente vai acessando cada célula, a gente obtém, né, o nome do dependente e o grau de parentesco, através dos métodos getNome e getParentesco. Eu concateno o nome e o grau de parentesco, né? Aqui, ó, eu estou concatenando, e o resultado dessa concatenação eu guardo aqui na variável que eu chamei de retorno mais, né, esse retorno aqui. Esse mais igual é aquela operação de acumulação, né? Certo?
Eu já tinha explicado para vocês nas aulas anteriores como funciona essa lógica aqui, né? Então aqui tem a variável i, né? A variável i, ela é inicializada com 0, essa variável i é a variável contadora, né? Aqui tem a condição de teste, ou seja, enquanto o valor da variável i for menor do que o tamanho do array, ou seja, do que a quantidade de células do array, essa condição vai ser verdadeira e essa linha de código vai ser executada. Que basicamente essa linha de código que ela vai fazer, ela vai armazenar na variável de retorno, né, o nome de um dependente e o grau de parentesco do dependente. Então essa linha ela vai ficar sendo repetida enquanto o valor da variável i for menor do que o tamanho do array list. E essa variável ela vai ser incrementada aqui, né? Beleza, pessoal? Ok? Pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo simples de implementação de um for para interar, né, para viabilizar que um array list ele possa ser percorrido, né? Existe uma outra forma de implementar o for, que eu considero uma forma até mais bonitinha, mais elegante, que depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, bora dar uma olhada agora na classe principal. Então a classe principal, olha só. Classe principal, implementa o método main, beleza? Aí vamos dar uma olhada aqui nessa primeira linha aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou criando um funcionário, né? Eu estou instanciando a classe funcionário por meio do método construtor da classe funcionário, passando o nome e a matrícula, né? Matrícula do funcionário. Então criei o funcionário, guardei aqui na variável funcionário, do tipo funcionário, né? A referência do objeto que foi criado, cujo nome dele é o José e a matrícula dele é essa matrícula aqui, beleza? E aí, professor, peraí, beleza, aí criou o funcionário e os dependentes dele. O funcionário ele pode ter vários dependentes, não é isso? Então tá aqui, ó, através do método add dependente do objeto funcionário, eu vou adicionar um dependente, cujo nome dele é Fábio, o grau de parentesco é filho, certo? E esse dependente ele está associado, ó, ao José, por meio da variável, né, funcionário, ou seja, o Fábio faz parte, né, de José. Beleza? Mais o dependente, ó, novamente eu usei o método add dependente, e agora eu vou adicionar a Fernanda, né, o grau de parentesco esposa, certo? E a Fernanda ela está associada, ela tem vínculo com um funcionário. Qual funcionário? O José. Fechou. Certo? Ou seja, observem, né, que esses dois dependentes, a referência desses dois dependentes, as referências desses dois dependentes não estão armazenadas aqui na classe principal do método main, não tem uma variável que aponta para um objeto do tipo dependente. Não. As referências desses dois dependentes estarão armazenados no array list dependente lá da classe funcionário, como eu expliquei para vocês antes. Beleza? Aí, esse próximo bloco de código aqui, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu vou, através do método getNome, obter o nome do funcionário, através do método getMatrícula, obter a matrícula do funcionário e vou printar na tela, né, usando o println. Certo? Professor, como é que a gente faz para obter a lista de dependentes do funcionário José? Está aqui, ó. Eu vou chamar aqui o método obter dependentes, né? Que ele vai retornar a lista de dependentes e que é uma string, né? E aí eu vou printar na tela. Beleza? Certo? Aí eu fiz uma brincadeira aqui, ó. Se eu atribuir null à variável funcionário, certo? Que inicialmente essa variável ela foi declarada para guardar a referência de um objeto funcionário. Se eu fizer isso aqui, eu vou dizer o seguinte, ó, variável funcionário, eu quero que você não aponte para nada. E aí o que vai acontecer? O objeto funcionário para o qual ela apontava vai ficar perdido na memória, até o coletor de lixo da máquina virtual, né, da JVM, do Java, encontrar esse objeto perdido num espaço e aí vai matar, vai destruir ele. E, consequentemente, ao destruir ele,
vai destruir o quê? Os seus dependentes. Por isso que há uma forte relação, né, entre esses dois objetos, que nós chamamos de composição. E se eu tentar na sequência fazer isso aqui, ó, bora ver o que vai acontecer. Vamos ver. Eu vou compilar aqui o código. Compilou, beleza? Vou executar. Beleza, executou. Eu vou maximizar aqui para que vocês possam entender. Ok. Bom, observem que o Eclipse está reclamando de um erro aí. Eu vou já explicar qual é esse erro. Esse erro foi forçado. Eu forcei. Mas vamos lá, ó. Então aqui tem, ó, o funcionário. Qual é o funcionário? É o funcionário José. A matrícula do José. Olha a lista de dependentes dele. Fábio, o grau de parentesco é filho. Fernanda, o grau de parentesco é esposa. Beleza. E aí? Por que o Eclipse está reclamando? Que erro é esse aqui, ó? Null point exception. Na classe principal já. O que está acontecendo? Esse erro é o seguinte. Esse erro está acontecendo porque eu estou tentando executar um método de um objeto que não existe mais. Certo? Então aqui, ó, null point exception. Ou seja, apontando para nulo. Né? É uma exceção do tipo null pointer. Ou seja, apontamento para nulo. Que foi causado exatamente por isso aqui. Ó, eu justamente estou fazendo com que a variável funcionário ela aponte para nulo, e depois eu estou usando ela, ó, eu estou tentando por meio dela chamar o método obter dependentes. Só que como? Certo? Vai obter que dependente se não existe mais o objeto. Está entendendo? Essa variável está apontando para nulo. Beleza? Por isso que esse erro ele foi ocasionado. Beleza, pessoal? Deu para entender? Deixa eu voltar lá para a apresentação. E aí, esse slide aqui ele é bem legalzinho porque ele faz uma comparação entre agregação e composição. Vamos lá. Então aqui tem um diagrama de classes, né? Com 4 classes, e essas classes elas estão interligadas, existe relacionamento entre elas do tipo agregação e composição. Existe uma agregação, existe 2 composições. Bora entender a diferença então entre essas associações. Então, observe que o relacionamento entre mesa e sala é uma agregação. Pois, se a sala deixar de existir, a mesa continuará. É verdade, a mesa ela pode ser colocada em uma outra sala. Já entre sala e andar e edifício é uma composição, certo? Se o objeto todo deixar de existir, as suas partes deixarão de existir também. Então, se o andar deixar de existir, a sala deixará de existir. Se o edifício deixar de existir, o andar deixará de existir e a sala deixará de existir. Entenderam? Então, há, né, uma forte relação entre sala e andar, andar e edifício. E uma fraca associação entre sala e mesa. Beleza, pessoal? Como é de praxe, né, normalmente eu deixo exercícios. Né? Então está aqui um exercício, ó, implemente o diagrama de classes abaixo através de um programa Java. Então aqui existe uma composição entre a classe conta bancária e a classe movimentação. Eu recomendo fortemente que vocês implementem. Observe que existe aqui uma representação em UML, né, de uma composição. Beleza? Então esse é o primeiro exercício. E aqui tem mais um exercício. Ó. Construa um diagrama de classes baseado na seguinte descrição. Uma fábrica é composta por uma ou mais linhas de produção e por um ou mais funcionários. Cada linha de produção é composta por um ou mais funcionários. Tanto a linha de produção quanto os funcionários só podem existir se a fábrica já estiver em funcionamento. Beleza? Esse diagrama de classes eu gostaria que vocês elaborem usando aquela ferramenta StarUML e que vocês enviem, né, para mim o diagrama. Beleza?
Deixa eu abrir aqui a ferramenta, a Star UML. Deixa eu abrir essa ferramenta aí rapidinho. Eu quero mostrar para vocês como desenhar um diagrama de classes, onde nesse diagrama eu vou representar agregação e composição, certo? É bem fácil, bem fácil. Deixa a ferramenta carregar aí para mostrar para vocês. Deixa eu cancelar isso aqui. Tá. Faz o seguinte então, ó. Deixa eu dar um zoom. Vou vir aqui, ó, class. Aí eu vou colocar aqui uma classe que representa o todo. Eu vou chamar essa classe de todo, tá bom? Vou criar uma outra classe que representa a parte. Vou chamar de parte. Beleza. Se a associação entre a classe todo e a classe parte for uma agregação, vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, tô vendo aqui, ó, agregação. Beleza? Agregação. Opa. De novo. Agregação. Pronto. Então, essa classe, né, ela está agregada à classe todo. Né? A classe parte está agregada à classe todo. Tranquilo, né? Vou criar aqui mais uma outra classe. Vou chamar essa classe de parte. Parte 2. Opa. Deixa eu expandir aqui. Vamos supor que a associação entre essas duas classes seja uma composição. Então eu venho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, composição? Pronto, composição. Posso colocar rótulo, né, se eu quiser, ó, faz parte. Posso fazer isso. Muito simples, né? Então eu gostaria que vocês elaborem um diagrama de classes, né, para aquele exercício usando essa ferramenta. Aqui eu não coloquei os atributos, não coloquei os métodos, mas eu gostaria que vocês coloquem nesse diagrama que vocês vão elaborar. Vocês já sabem como fazer isso que eu ensinei nas aulas passadas. Beleza, pessoal? Então eu vou parar por aqui, nossa aula de composição. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Gostaria de desejar a vocês bons estudos e qualquer coisa me mandem mensagem por meio do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Beleza? Ou mandem um e-mail para mim. Forte abraço para vocês, pessoal!